Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 315. Olha a história que a gente já tem, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Estamos aqui para a Futlink, a ferramenta online de gestão de departamento de mercado do Futuri. Conecte-se aos maiores formadores de jovens talentos de futebol do Brasil com o Futlink. Acesse a maior base de dados. Todos os atletas masculinos e femininos inscritos no BID da CBF estão dentro do Futlink. Potencialize o trabalho de seus analistas, monitoramento, análise de atletas, amplie exponencialmente a capacidade de observação de jovens talentos e tenha processos para tomada de decisão. Futlink é tecnologia que traz resultados. Meu nome é Eduardo Dias, vocês já sabem. Estamos aqui para mais uma invasão futeboleira. TPI agora, quinzenal, revezando com o EXZ, o podcast de gestão executiva do Futuri. Tem, inclusive, um retorno absolutamente incrível. Lá como aqui é skin the game, profissionais que estão no palco principal compartilhando ideias, compartilhando experiências, compartilhando o seu tempo, como o nosso convidado de hoje, Nuno Campos, treinador de futebol, atualmente auxiliar de Renato Paiva no Toluca. Dá-lhe, Nuno! Antes de mais, agradecer o convite. É um prazer enorme fazer parte deste podcast com tantos convidados anteriormente que teve, imagine-se, mais de 300 convidados, e é mesmo algo que é muito importante também a nível de futebol e de falar de futebol, que é a nossa paixão. Então, agradecer o convite e estou aqui ao dispor do Eduardo, para o que for preciso, e vamos começar. Vamos começar para falar do que a gente gosta. Invaders, vamos invadir o playbook de Nuno Campos, porém, a gente antes vai fazer uma nota de rodapé, já que o Renato Paiva foi citado, é um episódio incrível do TPI, número 203. Poxa, já faz um tempo, eu acho que talvez depois no meio da pandemia, talvez. Estava no Independente Del Valle. Estava no Del Valle, exatamente. Eu não lembro agora se quem estava comigo era o Myron ou o Gabriel, acho até que era o Myron, mas enfim, episódio 203. Nuno, a gente sempre começa pelo contexto, é a nossa primeira pergunta aqui para falar sobre contexto, porque é algo que é totalmente desprezado no futebol, mas eu também acho que se eu começar pelo contexto, que a gente sempre começa por questões táticas, a gente deixa passar também algo que é rico para quem está nos ouvindo, que é a jornada, o caminho de como tu chegou aqui. Qual é a tua formação como treinador? Quando é que foi a fagulha na cabeça? Sou treinador, vou ser treinador, quero ser treinador. Não. Eu acho que essa é uma história rica e eu faço até um meia-culpa que eu acho que a gente deixa passar muito aqui no TPI falando só do campo e bola, mas tem uma pessoa que se formou por trás, né? Tem uma história de chegar aqui. Conta pra gente esse caminho, essa viagem, Nuno. Antes de mais, tem uma história com alguém também que vocês conhecem muito bem. Eu fui jogador de futebol na primeira divisão portuguesa, portanto joguei 8 anos na primeira liga portuguesa, em diversos clubes, média, baixa dimensão, mas na primeira liga. E depois, eu devia ter, por volta dos meus 27 anos, apanhei um treinador que me modificou um pouco, ou não foi um pouco, foi bastante, a minha forma de olhar para o jogo. Esse treinador vocês conhecem muito bem, que foi o Jorge Jesus. Uau! Então o Jorge Jesus, imagine-se, eu tenho 48 anos aos 27, portanto há 21 anos atrás, apanhei o Jorge Jesus dentro daquele seu modo fantástico e apaixonante de viver o jogo, com todas as coisas boas que tem e também com a gritaria que às vezes faz com os jogadores. E então eu apanhei o Jorge Jesus, que me mostrou uma forma diferente de ver o jogo. Aí comecei a ter o bichinho de querer ser treinador, porque de facto a nossa forma de olhar para o jogo modifica ao ponto de olharmos muito mais para os detalhes e então a partir daí começamos a estudar. Portanto, eu deixei a minha carreira de jogador aos 30 porque fui operado ao joelho, não estava a recuperar a 100%, achei que era o momento então de pôr um ponto final na carreira de jogador. Tinha começado a estudar já antes, a tirar os cursos necessários também, a ler muitos livros, todos os livros de Mourinho, todos os livros do Guardiola, muitos livros espanhóis, de autores
mais desconhecidos e outros mais conhecidos, como o Lille, que hoje é adjunto do Pep Guardiola. Então, tudo o que era livros, eu até começar a carreira e nos meus primeiros 5, 6, 7 anos da carreira, devorei, se calhar, 50, 60 livros, facilmente. Porque nós, quando deixamos de jogar, ainda não estamos preparados para operacionalizar o treino. Nós não estamos preparados ainda com as ideias. Temos muitas ideias claras, mas temos muitas ideias que ainda não temos certezas. E então é muito importante a leitura de vários treinadores diferentes, de vários autores diferentes, porque não há só uma forma de ganhar, há muitas formas de ganhar. Todas ganham, todas perdem. E isso permite-nos também ter uma visão muito mais ampla e depois escolhermos o nosso caminho. E o nosso caminho é feito também de todas as experiências que temos no passado, com muitos treinadores que apanhamos. Eu destaquei aqui o Jorge Jesus, porque na altura, de facto, era um visionário. E depois também muitas experiências de treinadores que vamos observar, que vamos ver jogos, que vamos falar, porque, entretanto, como também fui jogador, tive o privilégio de me abrirem muitas portas para conversar com pessoas. E isso faz-nos ter uma visão muito mais clara do caminho que queremos seguir. E comecei depois com o Paulo Fonseca, que hoje está no Lille também, e começámos nos Júniores do Estrela da Amadora, uma carreira que começou nos Júniores do Estrela da Amadora, fomos subindo de divisão para uma terceira divisão, para uma segunda B, segunda Liga, um ano na primeira divisão, fizemos um terceiro lugar com o Passos de Ferreira, que é uma coisa absurda, é fantástico, e que nunca mais possivelmente vai conseguir na vida. Saltámos para o Porto, e aí vamos para a dimensão já gigante de um clube de futebol que te obriga a manobrar e a ter uma clarividência muito grande em todas as áreas e não só dentro do campo. Porque quando já chegamos a um Porto e depois um Braga, um Shakhtar, uma Roma, que foi onde andámos até o momento em que eu saí de trabalhar com o Paulo, essa dimensão obriga-te a dominar todas as vertentes. Desde mais as reuniões que tens com os departamentos todos que o clube tem. Um bocadinho à imagem do Brasil. O Brasil é um país que tem clubes muito grandes e não tem só 2 ou 3, tem muitos clubes grandes. E então os treinadores têm que estar muito bem preparados para estarem habituados a essa dimensão de lidar com muita gente de vários departamentos. Eu tenho essa vantagem, porque são 20 anos de carreira, desde cá de baixo até o mais alto nível, para além de ter sido jogador, e então estou completamente à vontade nesse panorama de reuniões com os departamentos todos, porque há muita coisa a definir e depois as pessoas têm que ter reuniões para também saber as linhas com que se cosem para o caminho que todos queremos ir, para que todos tenhamos sucesso, que esse é o objetivo sempre do clube e das pessoas que nos rodeiam. Então foi um pouco assim que comecei. Não, que a história é absolutamente incrível e eu queria abordar um aspecto dessa tua jornada, Nuno, porque tu mencionaste a questão intelectual dos livros, de buscar o conhecimento, não só dentro de campo, mas também trazer uma camada a mais de conhecimento. E eu queria, dentro dessa tua jornada, entender também uma outra camada, e eu acho que um bom ponto para a gente aprofundar um debate até sobre o treinador no Brasil, que é a do relacionamento com os atletas, porque assim, e tu ainda tem uma questão que vai enriquecer essa conversa, que é o relacionamento do auxiliar com o atleta, que é diferente do relacionamento do treinador com o atleta. Conta pra gente qual é a tua experiência que enriqueceu essa tua camada de relacionamento com o atleta e um pouquinho dessa diferença aí do treinador e do auxiliar com o atleta. Eu tive também a vantagem de ter muitos treinadores e também estrangeiros em Portugal, quando era jogador. Eu fui treinado pelo Abel Braga quando era um miúdo da academia. Que legal. E então eu ia treinar com os séniores e era o Abel Braga o treinador no Belenenses, por exemplo. O Marinho Pérez, no Belenenses, também tive o privilégio de poder treinar com ele. Tive treinadores espanhóis, no Farense, por exemplo. Ou seja, também nós, enquanto jogadores, temos muitas valências mais tarde, fruto de termos apanhado muitos treinadores com escolas diferentes. E há uma que eu destaco de um treinador brasileiro, ou de vários treinadores brasileiros, que é a capacidade que tem de colocar os jogadores do lado deles. Isto é fundamental para um treinador. Não há treinadores de sucesso que tenham os jogadores contra eles. E o treinador brasileiro, vender a ideia, convencer o jogador que aquele é o caminho. Não pela obrigação, porque pela obrigação é fácil,
mas se a bola não entra, acabou. Mas sim pela ideia, acreditar na ideia. E os treinadores brasileiros têm esse dom, porque eu acho que o brasileiro em geral fala muito bem com as pessoas. E falar bem não é colocar palavras caras, é chegar muito bem às pessoas, conseguir passar muito bem uma ideia aos jogadores e colocar os jogadores do lado dele. Nós temos um grande exemplo de um treinador muito bem sucedido em Portugal, que foi o Scolari. O Scolari fez um trajeto fantástico na nossa seleção e tem mesmo esta parte, para além de toda a capacidade e experiência que está aí para toda a gente ver, com a sua idade e a sua experiência toda, também tem esta capacidade de mobilizar não só os jogadores, como conseguiu mobilizar um país, que eu nunca tinha assistido em Portugal, essa mobilização de um país dessa forma com a nossa seleção. E isto é fruto da capacidade que os treinadores brasileiros têm de convencer que este é o caminho, juntar o grupo, juntar toda a gente a liderar um grupo de trabalho, e o grupo de trabalho não são só os jogadores, são todas as pessoas à volta, e o Scolari ainda fez mais, é que ainda juntou todos os portugueses. E as bandeiras nas varandas das pessoas em Portugal nunca tinha acontecido, ele conseguiu mobilizar toda a população. Isto é um dom. Nuno, tu consegue identificar essa característica do treinador brasileiro? Ele vem com essa camada mais de relacionamento? Sem dúvida. Eu era miúdo, estava no Belenenses, apanhei o Bel Braga, apanhei o Marinho Pérez e fascinava-me a forma como eles falavam para os jogadores. Eles agarravam o grupo de forma natural. E não... Vocês dizem às vezes xingamos os jogadores. Quando tem que xingar, xinga. Isso não tem uma coisa a ver com outra, porque a exigência de um treinador tem que lá estar. Senão não pode ser treinador de futebol a mais alto nível. Tem que ser treinador a um nível baixo. Essa exigência é fundamental. Mas a exigência... há que saber lidar com o jogador, porque por vezes um jogador é de uma forma, outra vez outro jogador é de outra. Aquela questão que se diz que os jogadores são tratados todos da mesma forma, não é real. Porque quando subimos o patamar, não há como tratar jogadores de uma forma com um Ronaldo, como se trata jogadores que não têm tanto currículo, é natural. E há que assumir isso de forma natural. Não há problema nenhum, nem é o jogador que tem um patamar gigantesco que quer ser tratado diferente. É o próprio treinador que tem que, pelo contexto, perceber que estamos perante um jogador que é diferente, até pela sua capacidade. Isso não há problema nenhum. Nós temos que nos adaptar ao grupo que temos e chegar a todos e convencê-los. Aí sim, de formas diferentes, mas convencê-los todos para o mesmo. Formar uma equipa de forma a ganhar. Não acredito em equipas que ganham só com os jogadores individualmente. Os jogadores são muito bons e está mais do que provado. Jogadores muito bons, não fazendo uma equipa forte, não ganham nada. Ok. Olha só, tu mencionou uma palavra no meio da tua resposta, que é a adaptabilidade. E a gente estava falando aqui mais do aspecto de relacionamento, mas eu quero entrar já no aspecto tático, aspecto de campo e bola. E tem muito a ver com a pergunta que a gente sempre fala. Agora eu cheguei no contexto, olha o que eu já desperdicei. Imagino que eu desperdicei de ótimas respostas e não ter entrado no histórico dos meus convidados, dos que passaram por aqui. Olha essas respostas incríveis e de muito valor que o Nuno nos deu agora. Mas sobre a adaptabilidade, onde fica a ideia do treinador e onde fica o que o grupo pode entregar? É preciso se adaptar? Ou não dá para abandonar a ideia, Nuno? Para mim, a primeira forma do treinador olhar para um plantel, e é assim que eu faço quando tenho as reuniões com os presidentes, ou com os diretores desportivos, ou com as pessoas todas que sejam, eu olho para o plantel, primeira forma, as características daqueles jogadores, em que sistema é mais fácil adaptar aqueles jogadores. Muitas vezes o sistema já está lá e é costume jogarem assim, e nós, a partir dessa base do sistema, vamos adaptar os movimentos. Mas para mim, o mais importante, características dos jogadores. Posso dar um exemplo? Nós temos um avançado, um atacante que é muito móvel, ou temos um atacante que é mais de fixo de área. Se nós, com o fixo de área, só quisermos jogar por dentro, com movimentos em profundidade e passos para o último terço em profundidade, esse jogador que é fixo, normalmente é mais lento porque é mais grande, é maior, joga melhor de cabeça, esse jogador está fora do contexto normal dele. Não vamos obter as respostas dele, por muito que ele tente,
como um jogador que é móvel, que é profundo, que é rápido, que se calhar numa equipa que cruza mais, o rápido e profundo não tem vantagem e tem o fixo e grande. E ao contrário, o que mete o último passo constantemente para um jogador grande, mais lento, que é um jogador da área, também não faz sentido. Então a primeira adaptabilidade do treinador é características no meu plantel. Porque uma coisa, nós podemos ir buscar 4, 5, 6 jogadores, é possível, mas 4 ou 5 não é o plantel. O plantel, a maioria já está lá e vai ficar lá. Então, primeiro olhar sobre o plantel é: jogo com os extremos por dentro, jogo com os extremos por fora. Jogo com o avançado em profundidade, mais solicitado na profundidade, ou mais de cruzamento. Isto faz toda a diferença. Porque as características dos jogadores não vão mudar. Se o treinador não se adapta a elas logo do primeiro dia, desde o primeiro dia, o treinador está mais perto do insucesso. Por exemplo, um avançado mais móvel, se nós colocamos os extremos abertos, a bola chega ao corredor e cruzamos constantemente para a área, esse avançado dificilmente vai fazer gols de cabeça, normalmente são mais baixos. Esta adaptação do treinador, para mim, é logo o primeiro olhar sobre o plantel. E a partir daqui começamos a construir a ideia de jogo. Agora, há princípios que o treinador tem muito claros para eles. Todos os treinadores têm. Um treinador que quer marcar homem a homem é um treinador completamente diferente do treinador que é a zona pressionante, que escolhe uma zona para ser mais pressionante e que defende mais em bloco. São treinadores completamente distintos. Ambos ganham e ambos perdem. Mas, mais uma vez, um plantel que seja pouco agressivo para um treinador que quer marcar homem a homem, um plantel que seja mais lento no deslocamento, na maioria dos jogadores, e quiser marcar homem a homem, à partida é uma forma de ter mais insucesso do que outra que é mais de basculações, que é mais de estar juntos, que é mais de não partir a equipa. Então o primeiro olhar para mim do treinador, independentemente de como vai jogar, é as características dos meus jogadores. Se eu tenho jogadores para sair em contra-ataque, são jogadores rápidos, constantemente profundos a pedir a bola nas costas, eu posso sair rápido para o contra-ataque. Se eu na frente só tenho jogadores lentos, que gostam de ter a bola no pé, que são jogadores mais associativos, vou sair constantemente no contra-ataque como? Não vou conseguir. Então não há contra-ataque. Então tenho que abandonar, não 100%, mas uma boa percentagem da ideia de sair em contra-ataque, para pegar e trabalhar muito mais o ataque planeado, o chegar lá junto, o bascular e rodar rapidamente para o lado contrário para tirar vantagens, o chegar e combinações no último terço próximo da área do adversário. Tudo isto tem que ser pensado pelo treinador, na minha opinião, pelo menos é assim que eu faço, antes sequer de chegar ao clube. Porque numa reunião com um diretor, nós temos que ter muito claras as características dos jogadores para também sabermos o que é que então necessitamos para o plantel. Porque eu digo assim, quero um avançado, mas qual avançado? Um da área ou um fixo? Ou um móvel? Tudo isto, eu jogo com os meus centrais a 40 metros da minha baliza. Então quero de 2 metros de altura, lentos, mas fortes fisicamente, ou podem ser de 1,85 m, mas têm que ser rápidos. O meu olhar sobre o plantel e o sucesso dessa época desportiva, para mim, começa logo aqui. Conseguir chegar muito mais às características do jogador com a nossa ideia, do que propriamente ficarmos fechados na nossa ideia, sermos teimosos o suficiente para nada muda e não temos jogadores depois para aquela ideia de jogo. Nuno, eu quero pegar uma parte da tua resposta para puxar um assunto que talvez não seja tão campo e bola, mas ele é muito interessante para nós aqui no TPI, porque as respostas que nos levam são provocativas, são reflexivas. Tu mencionaste nessa reunião como se fosse uma pré-temporada para o dirigente, para o treinador, gerirem suas expectativas sobre o clube e o time, mas eu quero saber, não necessariamente tua experiência, mas pode ser dos teus colegas, dos teus amigos, do que tu tem ouvido no mercado dos teus colegas. Como está hoje o processo seletivo para treinador? Se fala de futebol em processo seletivo, Nuno, é algo que tu tem notado que está amadurecendo? O processo de contratação do treinador, os quais tu já deve ter se submetido ou não, ou de teus colegas, como é que tu, como treinador, no caso auxiliar, mas treinador, enfim, tem notado a evolução desses processos seletivos de escolha de treinador com a coerência de ideia e de projeto?
De uma forma geral, eu acho que há duas formas. Uma é contratarmos um treinador que está a trabalhar no momento e queremos aquele, e então olhamos para o que é que a equipa dele faz e queremos aquele treinador, e acontece, se calhar, na maioria dos casos. A outra forma é quando aí já não teria uma escolha, já se saberia o alvo certo de quem está buscando, nesse caso. Isso. A outra forma é nós querermos ouvir um treinador, até porque está de fora muitas vezes, ouvir as suas ideias, a ver se vão ao encontro das ideias que os diretores têm. E aqui eu tenho muita experiência porque fiz muitas entrevistas, quer como adjunto, quer como principal também. Há aqui muitos pormenores que eu sou um treinador de detalhe, até pela minha carreira toda com os treinadores que tive, com o Paulo Fonseca trabalhámos a vida toda, e então sou um treinador de muito detalhe e que gosto de explicar aos diretores porque que aquele detalhe faz mais sentido naquele plantel do que outro. E já expliquei aqui vários na questão dos detalhes das características, posso explicar alguns nos detalhes do coletivo. Por exemplo, se uma equipa tem uns alas a jogar por dentro, são jogadores associativos, tecnicamente melhores, também rápidos para poder pedir na frente, e depois o lateral não sobe, deixa de fazer sentido aquele jogo porque vai afunilar só pelo meio, deixa de ter largura, e essa largura tem que ser dada pelos laterais. E eu, como tenho uma clareza muito grande em tudo o que é tático, ao longo da minha vida toda é a parte onde eu mais tenho nos exercícios, no feedback, mais intervenho, eu gosto de explicar aos diretores, com imagens, porque é que faz sentido assim, o que é que as minhas equipas normalmente fazem, se aquele plantel se adapta àquilo, então o que é que a gente fez ao longo de quando eu fui treinador, com jogadores com aquelas características, para que aquilo faça sentido aos diretores, se é aquilo que querem para o clube ou não é, porque não, qualquer pessoa que toma decisões tem a legitimidade de poder ir pelo caminho que escolheu. E por vezes os treinadores, que somos todos diferentes uns dos outros, não nos adaptamos àquele caminho daquele clube. E não há problema nenhum. Porque se eu quero um treinador com umas características mais defensivo, que sai em contra-ataque, esse treinador é completamente o oposto de um treinador que quer ter muito mais a bola, ser protagonista, de querer valorizar muito mais os jogadores com a bola. É o oposto. Não há problema. O clube tem que definir qual é o caminho. Eu explico o meu. É muito mais de ser protagonista. A mim faz-me um pouquinho de confusão estar sem a bola muito tempo, porque gosto de assumir o jogo, gosto de ter eu o protagonismo de querer resolver com a bola o jogo. Depois tem que se defender bem também, naturalmente. Então esta visão que eu tenho e que eu coloco em imagens para que as pessoas dos clubes percebam o que é que eu estou a dizer com imagens, nem sempre do lado dos responsáveis dos clubes há paciência para nos escutar, e acontece-me diversas vezes, passado 5 minutos, já me estão a dizer, mister, já percebi que você domina isto tudo, não há problema, é mesmo isto, espetacular, só que, então vamos lá falar dos jogadores a contratar. É um pouco por aí. E eu acho que o detalhe da escolha do treinador, mais do que os jogadores a contratar, porque depois todos os treinadores querem os melhores jogadores e nem sempre é possível, todos os diretores também querem os melhores jogadores, nem sempre é possível. Mais que isso, é o detalhe dos treinadores dominarem aquilo que dizem que fazem. E é aqui que há a grande diferença. Eu posso estar aqui a dizer que jogo com a defesa a 40 metros da minha baliza, que pressiono no corredor muito efetivamente, e depois vou ver uma equipa minha e faz o oposto, só que eu estou lá a dizer que faço e parece que faço mesmo. Então, se as pessoas tiverem o cuidado de colocar as perguntas certas, de querermos ver imagens das equipas desse treinador, a equipa onde teve o treinador vai dar as respostas que aquelas pessoas precisam. Ou são mais protagonistas com bola, ou são muito mais de contra-ataque, mas as respostas vão estar lá. E depois é só escolher se queremos um treinador mais para um lado, mais para o outro. Todos são válidos, e todos ganham e todos perdem. Mas a questão é, nós sabemos qual é o caminho que queremos seguir. E nem sempre isso acontece. Nas muitas reuniões que eu já tive, nem sempre acontece. Eu normalmente tenho a vantagem de como começo a explicar e as imagens em vídeo são elucidativas das coisas, eles ficam convencidos. O problema é que eu não quero que eles fiquem convencidos porque eu estou ali a explicar e parece que sei tudo. É que passado 2 minutos ou 5 minutos já me estão a querer interromper para falar dos jogadores. Eu quero que eles vejam até ao fim.
de forma a verem exatamente a diferença que eu faço em relação aos outros. Nem melhor nem pior, é diferente, é a minha, e outros têm a deles. Mas se é esse o caminho que eles querem seguir, isso é que faz uma equipa ser diferente das outras. Nós temos 2 casos muito distintos, e ambos com muito sucesso. Temos o Pep Guardiola e temos o Diego Simeone. Ambos são fantásticos. Agora, certamente o presidente de um clube ou de outro, ou os diretores de um clube ou de outro, querem caminhos diferentes e possivelmente nenhum dos dois iria trocar de clubes. E ambos são fantásticos. E é preciso as pessoas cada vez mais entenderem que tipo de treinador temos à nossa frente. Prova-me com imagens. E já está, eu provo. Todos os momentos do jogo, vamos provar. Não concordo com este. Muito bem, não há problema nenhum. Este é o que eu faço normalmente. As características dos jogadores que eu tenho apanhado, dá para isto. Aqui, dá ou não dá? A discussão primordial, inicialmente, como falei. Mas o mais claro que temos que ser é a minha ideia. Ponho em prática ou só falo? É preciso pôr em prática. Então a minha equipa vai demonstrar o que é que eu digo. Se eu ponho em prática... E tem outra também, né? Quem está contratando sabe o que está sendo dito, sabe o que está sendo conversado, explicado, e o que ele está buscando é aquilo de fato. Enfim, ainda é um processo seletivo incipiente, ainda está começando, estamos todos aprendendo como se faz, porque na verdade também, né, o que importa é o dia 1 do trabalho, né? O que veio antes, sem dúvida, não vai ser aplicado. Outra forma, desculpa só interromper, outra forma para conseguir ter mais informação do treinador que for, é falar com os ex-jogadores desse treinador. Verdade. Tenho muitos brasileiros que podem falar com eles, alguns estão no Brasil a jogar neste momento. Portanto, acho que é assim. Eu quando me coloco numa perspectiva de ser escolhido, eu não quero ser escolhido porque sim, ou porque sem confiança de que estão a escolher por aqui. Isso não é bom para treinador nenhum. Porque chega ao clube e já está a desconfiança, ainda nem começou os treinos e já se calhar não é aquele. Não, isso não traz vantagem nenhuma a nenhum treinador. O treinador deve estar convicto que tem um processo e é este processo que a direção quer. Top, vamos todos para o mesmo. Não, agora eu lembrei do corte do podcast do Renato Paiva contando a história da contratação do Del Valle, que ele no final do processo assim, olha, eu não sei se eu fui escolhido, mas eu acho que vocês escolheram o cara certo, porque eu já estou há 2 meses de entrevista, já falei com assistente social, com o dono do clube, com o líder de torcida, com todo mundo, então assim, a decisão vai ser a certa. Nuno, vamos falar de campo, vamos falar de bola, como é que... E eu quero falar mais idealmente do que o que tu esteja aplicando com o Renato hoje. Como é que teu time constrói? Mas assim, para não ficar uma conversa solta, aleatória do que meu time constrói, vamos tentar colocar isso em prática. Assim, como o teu time, a mecânica de construção do teu time a partir do volante? Como que tu imagina a construção do teu time a partir da figura do volante? Primeiro de tudo, há aqui 2 pontos que para mim se conjugam. Um é a forma como a equipa vai evoluindo na sua forma de construir, neste caso estamos a falar de construção, ou do seu modelo de jogo no geral. A outra é o pontualmente estratégico para aquele adversário. Ok? O pontualmente estratégico é uma vantagem que nos pode dar em fazer um determinado movimento que está parecido com o que nós fazemos, mas que só coloca, por exemplo, o médio... Mas o pontualmente, só para desculpa te interromper, mas esse estratégico em relação ao adversário, ele se limita ao ideal, ao que tu... É uma microgerenciamento dentro de um limite. Isso. Não se pode mudar muitas coisas, porque senão a equipa deixa de saber o que é que tem que fazer dentro de campo. Pontual, e eu posso dar um exemplo, começando aqui pelo volante que me perguntaste. Imagine-se, tens os volantes e tens os laterais projetados. E o adversário não te consegue pressionar bem, porque coloca 2 a pressionar, mas se tu só deixares os centrais construindo com os 2 volantes, eles pegam os volantes e saltam ao 10 e saltam ao 9 aos centrais. O que é que podes fazer estrategicamente? Colocar um volante a ir um pouquinho mais ao corredor lateral. Ao abrir esse espaço, tens 2 formas. Ou o adversário vai com ele e ele não recebe, mas abre o espaço dentro para entrar um passe do central diretamente num extremo, num ala, que joga por dentro no nosso caso. Ou se o volante deles não vai porque tem medo de abrir esse espaço, já recebe o nosso médio, o nosso volante. E aí já modifica tudo, porque quando eles vão lá já é tarde, temos que tirar dessas zonas por ao lado contrário.
Ou seja, estas mecânicas que os nossos jogadores começamos de uma forma mais fechada, mas depois vamos colocando várias possibilidades. Pode entrar um volante no meio dos centrais, pode entrar um volante ao corredor lateral, que é uma coisa diferente de ser pressionado e já coloca outro tipo de dificuldades ao adversário, e parece quase a mesma coisa. Este tipo de dinâmicas pode ser estratégico, aqui sim. Mas a dinâmica de querer a bola, de receber perfilado, de receber virado para a frente e buscar o jogador mais à frente, ou buscar o jogador do lado contrário, isto faz parte do nosso processo todos os dias. Porque isto aqui não dá para negociar. Um jogador que só joga para trás é um jogador que não se valoriza. Um volante que joga para a frente valoriza-se muito mais. E a equipa cresce muito mais com um volante que joga para a frente. Para isso, perfis. Nós chamamos aqui perfis porque é espanhol, mas os apoios virados para a frente. Para quê? Jogar 1, 2 toques. Porque se eu estou virado para a frente já consigo receber e já coloco no meu colega que está lá entre linhas. Tudo isto tem que ser trabalhado. Não chega, vídeo é muito importante, mas o trabalho de campo, o feedback, exercícios isolados para isto. Eu tive um jogador, que vou dizer o nome porque é um dos maiores craques da vossa liga neste momento. Tive um jogador que chegou às minhas mãos e já não tinha 20 anos nem 22, que é o Alan Patrick. Perguntem a ele a evolução que ele teve depois de trabalharmos com ele no Shakhtar. E com a idade que tinha, e depois de toda a carreira e do jogador fantástico que já era, mas ainda conseguiu crescer mais em certos detalhes de receber a bola para a frente sempre, de não ser pressionado porque jogava a 1, 2 toques. Outro que tive, o Fred, que foi para o Manchester United, agora está no Fenerbahçe. O Fred no início é um craque, só que recebia a bola de costas. Como é tão craque, mesmo de costas, acabava por sair do adversário e jogava para a frente, mas perdia o timing de poder entrar num passo entre linhas e de fazer a diferença. Começou a apanhar o timing de receber já virado para a frente, craque, saiu para os Manchester United, 50 milhões de euros. Estes são os detalhes que fazem os jogadores terem uma evolução fantástica, e os brasileiros têm uma vantagem enorme, porque tecnicamente são jogadores que quase que nascem no berço com uma capacidade acima do normal, são fantásticos, só lhes falta às vezes a compreensão dos timings, a compreensão de como gira o meu corpo. Estes detalhes vão fazer com que eles sejam ainda melhores, porque eles normalmente já são muito bons, mas ainda melhores. E é aqui que faz a diferença para chegar ao Manchester United ou fazer uma carreira muito boa na Europa. Nuno, tu mencionou sobre esse aperfeiçoamento do perfilamento, que hoje é uma questão muito importante dentro de campo, porque é o milésimo de segundo que te dá vantagem. Mas eu queria ir mais do que isso. Treinas movimento de base, chute, cabeceio, passe na elite desses atletas, lá no Shakhtar, com o Alan Patrick, o Fred, no Toluca, no Independente Del Valle, na Roma. Se treina muito. Fundamentos de base todo dia com atletas de elite? Muito. As recepções só são feitas para a frente se o meu corpo estiver bem colocado e eu tiver a clareza de onde é que estão os meus colegas. As duas coisas. Nós fazemos muitas vezes com os médios, por exemplo. A bola vem de um lado ou está no central. Nós criamos situações só com os médios e com treinadores, de forma a que eles percebam. Quando a bola está no central ou está no lateral, o posicionamento deles e o corpo tem que estar posicionado de forma diferente. E depois colocamos a bola a fluir sempre de um lado e do outro, e rodamos os médios, para que eles todos façam o mesmo tipo de trabalho. É fundamental este trabalho para os médios. Por exemplo, um avançado. Nós temos um avançado que pede na frente, mas muitas vezes pede na frente sem colocar o corpo bem posicionado. Então o defesa ganha vantagem. O que é que nós fazemos com os avançados? Só 3 movimentos. Venho em apoio, abro o meu corpo, giro e tenho que já ir a correr, a pedir na frente, que é para receber já para a frente e passar por aquele defesa. Eu às vezes faço defesa, que é para eles perceberem a diferença. Quando não fazem bem, eu ganho a bola. Quando fazem bem, eu já não consigo ganhar. Estes detalhes que parecem muito insignificantes, mas é a rotação dos pés, o já ir a correr quando recebo, ou ainda estar parado e depois encarno 1 contra 1, que fazem muita diferença, sobretudo quando os jogadores não são tão craques assim. Porquê? Eu recebo no pé, sou o Neymar, vem 1 ou vem 2, eu finto-os e faço golo. Só que nós não temos todos os jogadores Neymar, nem temos todos os jogadores craques. Então temos que criar
os detalhes para que mesmo os jogadores mais normais consigam apanhar a forma de passar por aqueles defesas. Por exemplo, ao contrário, o trabalho dos defesas. Normalmente o defesa foca-se muito na bola. Não. O defesa tem que olhar para a bola com o canto do olho e tem que perfilar os apoios para controlar o avançado que está a pedir na frente, que é para controlar aquele movimento da profundidade, porque se está com os pés paralelos, não tem hipótese nenhuma. Estes detalhes todos são treinados de forma separada por setores, porque é muito importante para todos os defesas, os médios, os avançados, saberem estes detalhes da sua posição. Então temos que trabalhar, mostrar vídeo, voltar a trabalhar e falar muito com eles, convencê-los, porque poucos treinadores chegam a este detalhe. É verdade, eu fui jogador e também poucos falaram disto comigo, ou nenhum. Mas a verdade é que isto faz a diferença depois. Depois os melhores ainda chegam mais longe, mas os outros que são mais ou menos também chegam mais longe do que chegariam, porque já dominam como ultrapassar as dificuldades do jogo e do meu adversário. O passe progressivo do teu time pode ser no mesmo corredor ou ele tem que trocar de corredor? Pode ser, mas no mesmo corredor normalmente não há tanta vantagem, porque a equipa já basculou à zona de pressão. Hoje os outros treinadores, no ponto de vista defensivo, também são fortes, também sabem bem fazer as coisas. Então, se nós não criamos antídotos, somos eliminados mais facilmente. Boa. Nuno, se fala, é quase que uma vaca sagrada quando o assunto é tática, o caos no último terço. Só que se fala muito no caos dos atacantes no último terço, mas quando vai se ver o jogo, tem atacante atacando a primeira trave, tem atacante parando para segurar enquanto a defesa afunda, tem atacante puxando a marcação. Existe caos no último terço? Não? Para mim não existe caos. O que chamam de caos para mim está muito bem identificado por todos os jogadores. Ou deve estar. Se não está, alguma coisa está a falhar. E porque eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Para mim existem zonas a serem ocupadas. Falou-se aqui na entrada do primeiro poste ou da zona mais atrasada. Para mim existem zonas a ser ocupadas. E todas têm que estar a ser ocupadas e o pormenor mais, que é no timing certo. Porque eu já estar parado numa zona, não dá. Facilmente estou marcado. Então primeiro, antes de chegar à zona, é a compreensão do jogo. O que é que o meu colega está a fazer? Está pressionado? Não está pressionado? Tem a bola descoberta e pode-me fazer um último passe? Não tem? Precisa do meu apoio? Há jogadores que, em função da bola estar em determinada zona, sem pressão, têm que fazer algo para eles receberem uns em apoio e outros em profundidade. Porque o apoio e a profundidade vai mexer a linha defensiva adversária. E esta é a diferença entre eles não saberem e ser o caos, então há uns que fazem uma coisa e outros fazem outra, até resulta ou não. Outra coisa é eles saberem, eu tenho que fazer isto e o meu colega vai fazer aquilo. E os dois são linha de passe. E é aqui que faz a diferença, que é, eu, portador da bola, tenho a bola descoberta, já sei, um vai fazer isto e outro vai fazer aquilo. E eu escolho. Aqui sim, a escolha do jogador. O jogador está sozinho, o meu colega pode-me fazer o último passo e eu venho em apoio. Não está correto, porque como venho em apoio, era uma vantagem eu me isolar, fazem-me o passe, os adversários fecham-se, acabou o momento de atacar a baliza contrária. Então esta percepção do jogador leva muito tempo a conseguir, mas quando conseguem, é difícil para o adversário contrariar, porque o adversário não sabe o que é que o jogador vai fazer. E eles todos daquela linha ofensiva sabem que têm que fazer uns em função dos outros. E quem? Aqui é estratégico do treinador. Pode ser os que estão na zona da bola mais em apoio para abrir espaço nas costas, para então os extremos pedirem na profundidade, por exemplo. Temos o extremo a pedir na profundidade, o lateral também pelo corredor pode ser outra linha de passe. Agora, todos os momentos, para mim, não devem ser caos. Porque se os colegas não sabem o que é que o outro colega vai fazer, ficamos mais aleatórios e não sabemos bem se eu próprio não sei, o meu colega vai fazer o quê? Vou tocar neste. Se eu sei, vou escolher a melhor opção. E só tocar na questão das zonas. Para mim, fundamental. A bola chega à zona de cruzamento, cada um tem que ocupar uma zona.
Se eu vejo que o primeiro poste não está ocupado e estou numa zona mais central, movimento no timing certo para ocupar eu essa zona. Eu que até estava para ir aí, vi que o jogador saiu do penalti para essa zona, venho eu atrasado para eu ocupar a zona do penalti. E no segundo poste igual. Alguém tem que ir ao segundo, normalmente ao extremo do lado contrário. No meu caso, os laterais do lado contrário, ainda agora neste jogo fizemos um gol. O lateral do lado direito cruzou para o lateral do lado esquerdo e fez o gol. Ou seja, temos 5 jogadores a atacar aquela baliza. O lateral a cruzar, o outro lateral a fazer o gol, o avançado, o 10 e ainda o outro médio que entra. E mesmo se a gente resumir esse caos a uma jogada individual, essa jogada individual de um atleta, um drible, um coelho que tira da cartola, ela sempre aconteceu antes, então os colegas já sabem de que maneira também potencializar aquela jogada individual, ou seja, ele já sabe que o jogador vai cortar para dentro, chutar com a outra perna. Então, assim, mesmo no que se imagina ser caos, tem um padrãozinho ali que alguém tem que seguir para potencializar aquilo, né, Nuno? E mais, essa individualidade tem que existir sempre. O talento individual não podemos cortá-lo. Eu dou soluções. As soluções são um jogador, quando tem a bola, ter soluções de passe, umas em apoio, outras em profundidade. Ponto. O jogador decide não fazer o passe, driblou o jogador que lhe vai aparecer a seguir. Top, fantástico, menos um a jogar para eles. E agora, apareceu sozinho outra vez. Eu que me tinha movimentado, já tenho que me movimentar outra vez. O meu colega já precisa outra vez de mim. Então já eu me movimento, se calhar de outra forma, mas tenho que arranjar uma solução depois para aquele meu colega ter outra vez linhas de passe em apoio e profundidade. O meu colega fintou mais um e vai tirar ao golo. Top, menos um a defender, mais uma oportunidade para fazermos golo. E assim sucessivamente. Eu tenho sempre que estar a entender o que é que está a acontecer no jogo. Esta é a grande diferença entre os jogadores. A percepção do jogo. Mas eu fiz o movimento, ele não passou a bola. E então? Ele fintou, driblou, arranjou uma outra solução. A seguir há que movimentar outra vez. Senão não vai jogar. Siga. Foi para o corredor. Foi. Então há um do corredor que vai ele pedir na profundidade. Não há problema nenhum. As zonas estão todas ocupadas. Não importa por quem. Este que se chama caos, que é ver um lateral de um lado a andar por dentro num movimento de profundidade, por exemplo, para mim não é caos. Para mim é trabalhado. E os jogadores todos sabem que as posições todas têm que estar ocupadas. Se é o extremo que abriu no corredor e é a solução de passe a receber no pé, e o lateral veio para dentro e o lateral passa a pedir na profundidade, top. Para o adversário é difícil, porque não sabe quem vai fazer o quê. E é esta mobilidade, que eu chamo mobilidade, alguns podem chamar caos, mas para mim não é caos, porque eles sabem exatamente o que é que têm que fazer, todos os colegas. O extremo, quando está por dentro, sabe o que é que tem que fazer, quando está por fora, o lateral sabe o que é que tem que fazer por dentro. E é aqui que eu chamo a mobilidade e todos saberem tirar vantagem daquela mobilidade que parece o caos. Eles estão-se a movimentar muito, mas não estão à toa. Eles sabem bem quem é que tem que fazer apoio e quem é que tem que fazer profundidade. Todos ocupam as posições, embora fosse um lateral, nesse caso, a estar por dentro, um extremo a estar por fora, ou vice-versa, não há problema. É assim que se cria dificuldades ao adversário. Nuno, para defender a minha área, eu trago de volta os extremas para ajudar meus laterais. Para defender o funil, a zona 14, eu baixo os volantes para defender. Como é que eu defendo o espaço entre o zagueiro e o lateral? Para mim, de uma forma muito simples, basculação do zagueiro ao corredor, entrada do volante na linha defensiva. Agora, 90% dos treinadores, ou se calhar mais, volante a acompanhar o movimento entre central e lateral, entre zagueiro e lateral, e o zagueiro não sai do corredor central. Problemas e vantagens. Vantagem, o zagueiro não fica desconfortável a sair da sua zona de conforto, okay? Porque o zagueiro normalmente gosta de estar na zona central. Desvantagens para mim, o movimento quando é feito no timing certo, aquele volante, muitas vezes, e vemos muitos golos assim, não tem tempo de acompanhar, parece que vai acompanhar, mas 1 metro chega para ele fazer o cruzamento e dá gol. Para mim, a basculação do central corta o cruzamento. É pensar antes de acontecer. Mas para isso o volante tem que estar trabalhado para entrar na zona central. Não podemos deixar um zagueiro e só o lateral do outro lado. Isso não. Tem que estar trabalhado. Se um sai, o outro entra do lado contrário.
Isto é trabalho e aí já vem a parte do treinador. A gente está chegando perto do fim aqui, mas eu não quero deixar passar a oportunidade de falar sobre o México também, sobre o futebol mexicano, e um ponto que às vezes chega aqui no TPI, a gente acaba debatendo, são os jogadores mexicanos e a Europa. O que falta para o jogador mexicano fincar bandeira nos grandes palcos da Europa, como brasileiros, como argentinos? O que tu sente? Já ouvi a resposta do poder econômico da Liga também. Parece que é coerente, mas esportivamente, o que falta, Nuno? Antes de mais dizer que foi uma grande surpresa, uma agradável surpresa o futebol mexicano, por vários motivos. Fantástico o ambiente nos estádios, todos. Um futebol que tem jogadores com muita qualidade e uma intensidade de jogo alta, ao contrário do que possam pensar. Um bocadinho à semelhança do Brasil, que também passava a imagem que não era uma intensidade alta, e quando as pessoas chegam lá para treinar, sim, tem uma intensidade alta e muita qualidade dos jogadores, muita. E aqui um pouco igual. A questão realmente para eles não irem para o futebol europeu e não ser tão fácil, a capacidade financeira dos melhores clubes do México retém o talento aqui, e então o jogador está confortável a ganhar muito dinheiro, não é tão fácil ir para fora, porque a diferença acaba por não ser financeira, é mais de muitos quererem construir uma carreira lá fora internacional. E depois, nessa fase, eu acho que a forma melhor para eles terem sucesso é irem mais novos, e nem sempre acontece. Sim. Então, por vezes esta parte, e houve alguns, eu apanhei 2 jogadores mexicanos no Porto, o Reis e o Herrera, e eram 2 jogadores com muito talento. O Herrera foi para o Atlético de Madrid a seguir, portanto teve sucesso, foi para o Atlético de Madrid. Sem dúvida. E eu apanhei-os novos, o Reis tinha 19 anos, o Herrera devia ter 20, 21, novinhos. Então a grande vantagem dos jogadores irem mais novos é que a adaptabilidade é maior ao tipo de treino, porque é um bocadinho quando o jogador brasileiro chega à Europa e adapta-se muito bem, porque tem uma técnica muito boa, o mexicano também a tem, e adapta-se também às ideias dos treinadores, que a parte tática difere do México para a Europa. E então esta adaptação, quando eles são novos, faz-se e eles depois têm sucesso. O problema é que, como eles, quando são novos, os clubes também têm poder financeiro e compram e pagam mais, e quando os clubes da Europa vêm buscá-los, não lhes querem dar contratos tão grandes e tão altos, porque é natural. Vêm buscar um jogador que está em formação, ainda têm dúvidas se vai ser um craque ou não, então começam por querer dar condições financeiras não tão altas. E eles acabam por ficar no seu país, confortáveis no seu país, ganhando até mais muitas vezes do que lhes pagam na Europa, e acaba por não sair grande parte deles. Temos um caso fantástico de um jogador fenomenal que está no Feyenoord, o Santiago Jiménez. Vai ser um dos melhores avançados que vamos ter aí na Europa. Grandes propostas têm aparecido e eles ainda não venderam, e é um jogador fantástico, porque saiu novinho do seu conforto para lutar por um lugar, e isto é fundamental. Nuno, eu estava ouvindo no YouTube um podcast de tecnologia e alguém em algum momento falou sobre o cargo que exercia, e me chamou muita atenção que a menina, inclusive, que falou isso, ela disse assim: esse cargo que eu estou exercendo, que eu nunca vou lembrar o nome, não tenho nem ideia de qual seja, mas o que ela me chamou a atenção é o seguinte: não é um cargo para exercer definitivamente, ele é um cargo de passagem. O auxiliar é um cargo de passagem, Nuno? Ou o auxiliar de um treinador, ele é um cargo efetivamente, na minha carteira de trabalho está escrito, eu sou um auxiliar técnico? Para mim, eu sinto-me treinador principal, e sempre senti, porque a minha autonomia no treino é total. Eu posso intervir com os jogadores, corrigir, parar o treino se quiser. Tenho a vantagem do Renato, que é fantástico comigo em todos os aspectos, me permitir. Também tinha essa vantagem com o Paulo Fonseca. Para mim, eu sinto-me como treinador principal. Primeiro ponto, para desmistificar a questão do auxiliar. Depois, o auxiliar deve ter uma ambição, não é de ser treinador, é de saber fazer as coisas e liderar como um treinador, que é uma coisa diferente. Porque um auxiliar que lidera, que é o meu caso, os exercícios,
que são necessários, o vídeo, o que for, tem a capacidade para ser treinador. Um auxiliar que está preocupado só em não falhar qualquer coisa com o principal, em colocar bem as marcas, em não querer ir contra a ideia do principal, não o questionar. Para mim não é um auxiliar líder o suficiente para ser treinador principal. E é aí que há a grande diferença entre ir buscar um auxiliar para ser treinador principal, que é um auxiliar que comanda o treino, que está à vontade a falar para os jogadores, que está à vontade no vídeo, que está a falar à vontade nas reuniões com a direção e com a administração, como eu fiz milhentas e continuo a fazer, felizmente, porque o Renato também me permite. Portanto, eu de auxiliar não tenho se calhar nada naquele pensamento de auxiliar que está lá só para ajudar. Não, eu sinto-me treinador principal e o Renato é o treinador principal com toda a sua liderança sem problemas nenhuns e que pode confiar em mim e eu sei bem que o líder que ele é confia plenamente. Esta é uma grande vantagem de ser um auxiliar que domina todas as vertentes do que é o jogo, quer em termos táticos, quer nas outras vertentes todas. E essa é a grande diferença quando pensamos em auxiliar. É que normalmente pensamos em auxiliar, está ali para abanar a cabeça ao treinador principal, está ali só para ser simpático para os jogadores. Não, às vezes é necessário o auxiliar tirar um jogador do treino, já me aconteceu em todos os clubes quase, aqui ainda não, mas olha, sai, chega, então estás a fazer o que eu te estou a pedir, sai, vai para o banho, não tem problema nenhum, amanhã vens cá com a cabeça limpa para treinar. Eu de auxiliar fiz isto a um campeão do mundo que era o Nzonzi. Isso é um problema? Não, faz parte da liderança. Eu estava a liderar um exercício, o exercício não estava a correr como eu queria, ele não estava empenhado como eu queria, não há problema nenhum, vamos embora, sai. Amanhã estás cá, vens outra vez com a cabeça limpa, vamos a treinar então siga, todos. A gente aqui no Futuro, a gente tem muitas áreas, e é conteúdo, e é o Futlink, é tecnologia, e é o curso, o Academy, e às vezes a gente está numa corrida tão grande que chega nesse podcast assim, ainda não tão concentrado, e a gente se pensa, né, poxa, mais um podcast para gravar, mas depois que a gente grava, quando chega nesse momento, eu penso, puxa, que coisa boa que eu estou aqui, que imenso prazer ter essa conversa com o Nuno, poder falar abertamente sobre futebol, tranquilamente, sem ir atrás de um corte ou de uma declaração, ou falar sobre a arbitragem, e isso me dá um imenso prazer igual ao de falar sobre as dicas futeboleiras, um quadro clássico aqui do Futuri. A minha dica futeboleira dessa semana, ela é bastante óbvia, mas eu vou compartilhar da mesma forma e vou gastar uma energia nela esse final de semana. Unidos, Manchester City, tricampeão na Netflix. Quem inventou esse nome, pelo amor de Deus? Deve ser a tradução mais equivocada de todas as séries futeboleiras, simplesmente colocar o nome do rival num destaque maior que o próprio nome. Então vamos ver é sempre uma grande atração, né? As palestras do Guardiola, principalmente nos intervalos, perdendo e tentando virar o jogo. Eu tô curioso. É um grande personagem do futebol e eu tenho... É claro que eu li todos aqueles livros do Guardiola, mas assim, eu tenho uma pequena restrição aos livros, porque ele é muito chapa branca, muito demais. Espero que Unidos Manchester City ele cometa algum erro para a gente tentar identificar isso. Lembrando que todas as dicas futeboleiras estão no post de descrição do episódio no futuri.com.br. Nuno, tem alguma dica futeboleira para a gente? Antes de mais dizer que esse novo documentário sobre o City é imperdível. Portanto, eu ainda não comecei a ver, mas vou ver de seguida. Depois também eu já vi todas as séries, todos os documentários que existem sobre futebol. Na Amazon Prime e no Netflix. Todos. Porque acho que é um pouco como tu dizes, é muito interativo. Sentimos que estamos ali dentro daquele espaço também com eles. E vivemos muito as situações. Vi do Tottenham, vi do Arsenal, vi do Dortmund. Todos os que existiam eu vi. Do Simeone. Bom, depois eu estou a acabar de ver a Fórmula 1, porque o desporto para mim fascina-me, seja ele qual for, e acho que
o espírito de equipa que vemos na Fórmula 1 também nos traz coisas boas para o futebol, a forma como lideram também ajuda a perceber que dentro do stress de uma Fórmula 1 também é necessário às vezes criar ali alguma situação em que tem que se impor o chefe de equipa, ou seja, tudo o que é desporto para mim fascina-me, e esta agora do City vai ser a próxima a ver. Pronto. Nuno, assistiu Drive to Survive, imagino? Claro que sim. Vamos deixar essa dica futeboleira do Drive to Survive aqui também para... Drive to Survive. Só para a gente terminar, Nuno, tu assiste tu procura futebol em outros esportes? Eu acho que há sempre coisas que nós podemos tirar de outros esportes. Para já a questão da liderança. Há um documentário também na Netflix que tem o Mourinho, tem um treinador de ténis, eu não me recordo agora o nome. The Playbook. Exatamente. E tem uma série de desportos diferentes. Da NBA. Há sempre coisas que nós podemos pegar e trazer para o nosso dia-a-dia. Seja situações de liderança com craques como esse da NBA tinha, ou o treinador, penso que era da Serena Williams, no ténis, que é como lidar com os craques. Patrick Mouratoglou. Exatamente. Como lidar com os craques. E esses detalhes, há sempre algo que nós aprendemos se tivermos a mente aberta. Se tivermos a mente aberta para ouvir, para pensar como é que aquilo pode trazer alguma coisa para mim, nós todos estamos a melhorar todos os dias. E um treinador, na minha opinião, é um treinador que, se fecha só no seu mundo, se não quer escutar ninguém, vai ficar pelo caminho. Para mim, não faz sentido. Para mim é escutar toda a gente, uns fazem mais sentido que outros, uns aproveitam mais que outros. As pessoas também me gostam de escutar e não aproveitam uma coisa ou outra que eu posso dizer, ou podem aproveitar outras, mas esta abertura que temos que ter para ouvir os outros, para pensar nas coisas e depois então sim aplicar, faz-nos estar sempre um passo mais à frente, querer sempre aprender mais e continuarmos uma carreira de treinador por esses anos fora. Quem quiser mais fechar-se um pouco no seu mundo, saber tudo porque sim, porque já tenho muita experiência, vai ficar pelo caminho rapidamente, porque este mundo hoje em dia está muito competitivo. Nuno, muitíssimo obrigado pela conversa, foi um prazer essa hora que a gente passou junto aqui. Obrigado por compartilhar teu conhecimento, tua história, teu tempo principalmente, porque tem tanto pouco tempo de folga no futebol e tu tá aqui gastando um pouco dele com a gente. Obrigado, a gente vai estar aqui acompanhando teus passos e torcendo por ti. Eduardo, muito obrigado pelo convite. O tempo foi aproveitado ao máximo, porque não é tempo perdido, é tempo ganho. A escutar-te também e a passar uma imagem o meu conhecimento, pouco que seja, para as pessoas também um dia pensarem o que é este lado de cá de ser treinador. Acima de tudo, muito obrigado também pelo convite e sou fã do teu podcast. Continua o grande trabalho que tens feito. Obrigado por tudo. Obrigado, futeboleiras, futeboleiros. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. Futuri apresentou The Pitch Invaders.